uma das vantagens do francês é que ele assambarca, assim, ele engloba um grupo de pessoas que têm vários interesses em diferentes áreas. Eu já sabia que na faculdade de História a gente tinha muitos autores franceses e tal, e eu tinha esse interesse justamente para poder, de repente, ler em francês para a faculdade. Eu sou médica, eu trabalho com consultorias e viajo bastante para países de língua francesa, inclusive da África. Você não pode ficar naquele teu mundinho só de falar só uma língua e não conseguir falar com mais ninguém. Muitos jovens universitários procuram a aliança, estudam na aliança, porque o fim, né, o alvo maior é justamente ir à França, estudar na França. Faço doutorado, então eu ganho uma bolsa. E essa bolsa, para eu ganhar essa bolsa para ir para a França, eu preciso passar nessa prova. E essa prova é bem complicada, então preciso estudar francês. Eu me vejo atuando na área, eu me vejo dando aula, ou eu me vejo trabalhando com tradução, eu me vejo trabalhando como intérprete, eu me vejo trabalhando com qualquer coisa relacionada ao francês. Para mim, primeiro veio realmente a questão de ser uma língua bonita, ser uma cultura que eu sempre achei interessante. E depois, para mim, hoje em dia, eu vejo pelos dois lados. É isso, mas é também assim, eu acho muito bom ter no meu currículo, ter no meu futuro profissional um idioma a mais. A Aliança Francesa é o caminho para o meu futuro. L'excellence? Ah, bien sûr. É claro, quando se fala em francês, em estudar francês, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é a Aliança Francesa. Eu achei importante começar o curso, porque sempre escutei que era o melhor, que era uma referência na língua. Então resolvi, já que eu vou começar a faculdade, vou começar também um curso forte como a Aliança. Referência de francês, Aliança Francesa. Eu gosto muito da infraestrutura, você chega na sala de aula, você tem um quadro virtual, a professora tem todo o material que ela... toda a infraestrutura que ela puder trabalhar, assim, é um sonho, acho que de qualquer professor. Para mim foi uma realização de um sonho, porque foi aquilo, estudei francês desde pequeno, fiz faculdade e sempre pensando em dar aula em algum lugar de nome. Se você diz numa outra empresa que você é professor da Aliança Francesa, isso quer dizer que você é um excelente profissional, reciclado, etc. Assim que você entra na Aliança, você já tem assim cartazes escritos em francês, a televisão ligada num programa em francês. Isso faz com que a gente acabe, quando está dentro da Aliança, vivencia um pouquinho mais daquele mundo francês. Toda hora tem evento com a língua francesa, não é somente uma coisa que seja dentro da sala. Isso que os outros cursos não têm. Como se aqui eu chegasse, eu me sentisse realmente num pedacinho da França. É mais do que um curso de línguas. É o templo da língua francesa, da cultura francesa. Não existe concorrência. A Aliança Francesa é única. Notre responsabilité, notre histoire, notre crédibilité, c'est vraiment d'offrir l'excellence. Ela tem tradição, mas ela mantém a sua tradição porque ela não parou no tempo. A França não é só um país do passado, não. A França é um país do presente e do futuro também. Eles têm que saber como se fala um parisiense de 18 anos. Poder fazer essa oficina que trabalha mais a língua informal, as gírias, as expressões cotidianas, eu acho que isso já é uma grande abertura que a Aliança Francesa oferece. Vai lá de intercâmbio, aprende um francês do século passado, vai entender o quê? Absolutamente nada. A Aliança Francesa não parou, ela não parou do ponto de vista de instrumentos de trabalho, não parou em termos de reflexão pedagógica. Nas nossas aulas a gente sempre usa filmes, música, ou então fala de temas que estão sendo debatidos na França. A professora faz com que a gente utilize todas as formas possíveis, né? Escrita, o écouter, o parler. Sem ser mecânico, a gente não fica vendo a gramática, tudo muito separado. Você vê que está tudo bem junto, que é o que é de verdade a língua. Não é um francês do passado que se ensina aqui, é um francês de hoje. A tradição e a modernidade. Isso é a Aliança Francesa. Acesso a um mundo novo, acesso a conhecimento,
acesso a uma nova cultura. Podemos oferecer cursos para as pessoas que têm pressa, que não têm pressa, que têm pouca disponibilidade, muita disponibilidade. Prepara o aluno para falar francês jurídico, para falar o francês, se quiser ir para o Canadá, estudos para o Canadá, se quiser fazer as provas de proficiência na língua. Eles têm bons professores, assim, professores voltados para as necessidades que a gente tem. Então, assim, se é uma coisa rápida, intensiva, você tem. Eu tava revendo aquele filme fofo, assim, do Le Petit Nicolau, né? Eu achei... Gente, eu consegui entender, assim, várias coisas. Eu achei, assim, fiquei maravilhada. Eu acho que eu estou falando bem francês, a princípio. E entendendo também. Très bien. Acho bonitinho esse R, assim, eu acho bem legal. A coisa mais legal da aliança é que a gente não vai, na Aliança Francesa, trabalhar só a língua francesa, mas também a cultura francesa. Ah, eu gosto de Molière. Ah, eu gosto muito do Sartre. Rodin, Émile Zola. Voltaire também. A gastronomia, a maneira de ser, que é diferente, né? A gente recebe sempre personagens importantes, escritores, políticos, sociólogos. Não é só a língua que a gente tenta passar. A gente tenta passar a França. A França de hoje, ela tem muitas influências. Ela tem influências da África, dos árabes, de todos os imigrantes. Aujourd'hui, dans une pièce de théâtre en France, on a un ingénieur du son qui est russe, le créateur de lumière qui est italien, un artiste au plateau qui est portugais. C'est ça la culture française. Tem novas coisas, tanto na França, novos cantores, por exemplo, novos escritores. Tem uma música, eu só sei um pedacinho, assim, agora que vem à cabeça. É uma música do Faudel, é um cantor de origem árabe. Je n'ai bien d'autre à t'apporter que mes yeux pour t'admirer. Je n'ai que mon cœur pour t'aimer. É isso. Ah, francês. Por que francês, uma língua diferente? Também é por isso, porque é uma língua diferente. Eu gosto de coisas diferentes. La différence, c'est le mot-clé pour nous. Voilà, nous sommes différents, les gens qui viennent nous voir sont différents, et c'est de cette différence qu'on construit le monde. Eu acho que com o francês você tem acesso a outras áreas do saber, a outro tipo de cultura. Essa coisa de andar o seu próprio caminho, de fazer o que a gente quer livre e de não seguir a massa. Mas o que eu admiro muito nos franceses é que eles gostam muito de debater tudo. Eles se interessam pela política, pela economia, pela cultura. Sempre é bom o debate, eu acho que isso é uma coisa que me atrai muito também. Isso é bom porque trabalha o nosso pensamento, trabalha como você vai se impor, como é que você vai colocar a sua opinião naquela língua, que eu acho que é o que todo mundo deseja quando aprende uma língua, é se colocar, é ser naquela língua. O nosso aluno, ele procura essa diferença. Vive la différence, eu acho que é uma criação francesa. A aliança, no meu caso, foi uma história de vida, né? Eu comecei muito cedo e passei muitos anos da minha vida na aliança, naturalmente primeiro como aluna, depois como professora, hoje em dia como diretora, mas eu gosto dessa confraternização, desse lado humano. Eu conheci meu namorado aqui, no francês. E, enfim, eu conheci o amor da minha vida. Professores e alunos, muito frequentemente, eles ficam conversando sobre coisas do dia a dia durante os intervalos. O professor, ele tá mais perto do aluno, sabe o nome dos alunos, sabe talvez assim o que ele estuda ou o que ele trabalha. Você tem contato com pessoas que são formidáveis na própria sala de aula. A gente cria amizades, tem alunos que já saíram da aliança, mas com os quais eu ainda tenho contato. O fato de ter essa relação de amizade, de proximidade, facilita muito o trabalho. Tenho amigos que trabalham aqui comigo junto há 25 anos, então não é só um lugar de trabalho, é um lugar de troca. Quem entra numa aliança francesa está sempre bem-vindo. A porta está aberta, não tem controle de identidade de nada. Je crois que c'est cet aspect de rencontre, cet aspect d'avoir un espace de liberté, et plus qu'un espace de liberté, d'avoir un espace d'amitié. A gente acaba fazendo tipo uma pequena mini-família, né? Ou um pequeno mini-grupo. Si je devais définir l'alliance par un mot, je la définirais par une maison. La proximité,
Bom, não vou dizer, é um clichê, mas a língua aproxima os povos, sim. A Aliança Francesa é um pedaço da França no país onde ela está. Isso em todos os países, mas eu descobri que isso é ainda mais forte no Brasil. L'Alliance française, elle n'est pas française. L'Alliance française, elle n'est pas française du tout. L'Alliance française, elle est brésilienne au Brésil. A gente não tá ensinando para impor uma cultura, mas fazer com que se descubra uma outra cultura, reconhecendo o valor da cultura que nos acolhe aqui. Nous organisons le bloco de l'Alliance française pendant le carnaval. Ce bloco s'appelle Oulala Balancé. Alors pourquoi avoir fait ce bloco? Mais c'est parce que quand vous vivez dans un pays, il faut vivre dans la culture du pays. Vous voyez de l'Alliance ici au Brésil, les artistes français qu'on va amener à Rio. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est les artistes brésiliens que vous ne voyez pas tous les jours, que vous ne croisez pas, mais que l'Alliance peut envoyer en France, par exemple, pour une résidence artistique. Teve esse concurso de poesia, eu já estava falando com o francês da Aliança, e eu consegui ganhar esse concurso e fui para a França, conheci Paris, conheci a cultura hip hop, cultura slam. É encantadora a cultura francesa, o país, as histórias da França. Eu sou apaixonado pela França, pela cultura francesa, literatura francesa, cinema francês. Gosto de tudo relacionado à França. A Aliança Francesa, para mim, é o caminho de eu entrar nessa cultura que eu acho linda, que me faz ficar próximo da França. Assim, é um meio de eu estar no Brasil e estar perto da França. Todo mundo, quando eu falo com sou professora de francês, fala: ah, eu adoro francês, tem que fazer biquinho para falar. E além do mais, a gente também tem alguns vícios do português, como, por exemplo, falar "ei", e aí você não fala o "i", né? Você tem que falar "oi". Quando eu escuto francês, essa língua, vem tudo, né? Vem o amor, vem o romance, a literatura e a comida. Je m'appelle Yuri. Je peux pas pleurer. Je l'ai déjà fait, mais bien caché. On apprend que l'homme ne pleure pas. Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il va pleurer un jour. Ça, c'est sûr. Falloir. Em qualquer tempo, com conjugação, il faut, il faudra, il faudrait, eu acho ele lindo para pronunciar. Boulangerie, monsieur, peut-être. Eu acho malheureusement bonito, assim, quando dá, eu falo malheureusement, je n'ai pas. Bouteille. Porque é engraçado, é bonitinha. É uma musicalidade doce e suave, sutil. Ah, l'amour, c'est ça. Je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri dans un ciel aussi joli que des milliers de roses. C'est ça, oui.